Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Já estamos ao vivo e vamos rezar juntos aqui no nosso programa O Amor Vencerá. Deus abençoe você, a paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos unidos, viu, em oração. Não sei o que você está vivendo hoje, mas saiba que nós estamos rezando por você, e eu assumo você em oração, já colocando você no coração de Jesus e da Virgem Maria. Vou rezar por você durante o programa. Seja bem-vindo. Você também que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, acolha a nossa equipe que está aqui, né? Toda a produção, direção, toda uma grande equipe que faz acontecer o nosso programa O Amor Vencerá. E a você também que reza por nós, que ama a Canção Nova, que sempre está ligadinho conosco, que ama a nossa programação e está unida às nossas intenções. Deus abençoe. Acolha a nossa equipe que está aqui do outro lado, o Sapo, que está aqui tocando para nós. Bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Flavinho, Deus abençoe. Bem-vindo, viu? Obrigado, alegria imensa estar aqui também. Bom dia, e a você que acompanha também a reprise desse programa ou nas nossas plataformas, né, YouTube, CN Plus. Também uma alegria estar com você. Padre Wagner, sua bênção, estava com saudade. Nós nos encontramos, né, Padre? Nós nos encontramos dessa vez. Você viajou, depois eu viajei, mas graças a Deus a gente está de volta, né, por esse dia tão maravilhoso que é o Amor Vencerá, de estarmos aqui a véspera do Corpus Christi. Isso mesmo, Padre, eu já ia falar sobre isso, porque aqui atrás de nós, né, tem aquela passagem que vai do rincão até o santuário. E eles já estão preparando ali, né, para a gente poder, no final da tarde, hoje, a comunidade de Canção Nova vai se reunir para pintar, né, os tapetes para Corpus Christi. Bonito. É tão bom, né, quando a gente vê assim, a igreja, como é que ela suscita no nosso coração essa alegria de viver os tempos de Deus, né? De nos fazer refletir a cada momento, de nos colocar na presença de Deus, de podermos mergulhar a nossa vida nas riquezas de Deus, né? E tão assim, vivamente para a gente experimentar as riquezas de cada dia, de cada tempo do Senhor, né? Isso mesmo. E amanhã vai ser uma grande festa aqui na Canção Nova, porque é solenidade, é Corpus Christi. Vamos ter todo um acampamento que começa amanhã, a partir das 8 horas, com a Santa Missa, a procissão, e você vai participar de tudinho, você que vai estar aqui, mas você também que vai acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vai ser maravilhoso, se Deus quiser. Tem gente já se preparando para vir para o Corpus Christi, mas tem gente, Padre, que já está se preparando para o mês de julho, porque no mês de julho, todo final de semana tem acampamento, vamos ter aí o PHN, né? Tem gente se programando para passar as férias aqui na Canção Nova. Então, seja bem-vindo também, vai ser uma programação atrás da outra, vai ser maravilhoso, se Deus quiser. Quero agradecer a você, sócio Canção Nova, você que contribui com o projeto da M Almas. Hoje nós chegamos, Flavinho, você estava no Sonhando para a Vida? 59%. 59. A Lu chegou ali, porque aqui sempre está anotadinho. 58, 59. 59, né? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus pela fidelidade do nosso sócio. Por onde a gente vai, a gente encontra um sócio Canção Nova. E a gente fica feliz, porque eles dizem assim: eu amo a Canção Nova. A Canção Nova é a minha vida. E olha, que bom a gente ouvir isso, sabe por quê? Porque isso faz parte, né, do nosso dia a dia, essa luta que a gente trava todos os dias, trabalho, programa, evangelização. E quando a gente sente que tem alguém que está unido a nós, que ama aquilo que a gente realiza, a gente pensa, puxa, Deus está comigo, Deus está abençoando, nós estamos no caminho certo, vale a pena servir a Deus, vale a pena gastar a vida em relação à evangelização, em prol da evangelização, né? Vale a pena gastar a vida para Deus. Então, muito obrigado você pelos 59%. Lembrando, né, que é reta final, né? Semana que vem é a última semana do mês de junho. Dá para a gente fechar no 100%. E a gente conta com você, se Deus quiser. E uma maneira muito fácil da gente também ajudar o projeto da M Almas
é adquirindo os nossos produtos de evangelização. E a nossa produção sempre separa aqui alguns produtos, lançamentos, para deixar você a par de tudo que a gente tem na loja, tá bom? Tem muito mais, mas é só uma amostra, aquilo que a gente traz. Eu trago aqui o meu livro, Mulheres Empoderadas do Espírito, e graças a Deus eu tenho a graça de pregar em muitos lugares, né, para o Congresso de Mulheres, Encontro para as Mulheres, né? E esse livro é muito usado, Mulheres Empoderadas do Espírito, lá no loja.cançãonova.com. E esse livro aqui, que é um tesouro mesmo, padre, ó, Eucaristia, Nosso Tesouro. A primeira edição dele, Padre Jonas escreveu, eu trabalhei nesse livro quando eu trabalhava na editora Canção Nova, padre. Sim, olha, maravilhoso, né? Porque a solução também, eu falo assim, 2 livros, olha, solução vem do sacrário. Olha que legal. Eucaristia, isso aqui é do Padre Ali, né? Ele vai falar assim, olha, quanto mais nós compreendemos a Eucaristia, quanto mais nós entendemos, mesmo o Padre Jonas vai dar essa mesma graça, de que você mais profundamente mergulha na sua vida em Cristo. Mas você mesmo torna um com Ele, uma comunhão perfeita de amor entre nós e Cristo. Olha, dose dupla, ó. Solução vem do sacrário e Eucaristia, nosso tesouro, para você aprender muito mais sobre o Santíssimo Sacramento e mergulhar profundamente na adoração a Jesus. E se você precisa de cura interior, uma experiência profunda de você fazer uma cura interior, beber dessa fonte, descobrir onde estão as feridas profundas na sua alma, esse livro, né, que eu escrevi, e que quem me inspirou, aprendi muito com o Padre Rufus, esse livro que vem. Quando eu escrevi esse livro, o Padre Rufus me disse assim, olha, era isso que eu gostaria de ter escrito. Né? Olha que bênção, que bom, muito né? Bem. Loja.cançãonova.com, lá tem texto, tem camiseta. Essa camiseta tem lá, Flavinho, também? Tem, e lembrando que esses livros que vocês falaram, eles estão dentro do Saldão de São João, esse mês. Então tem desconto, basta você entrar no loja.cançãonova.com, porque ontem a gente teve a Super Live, e eu me lembro que esse livro do Padre Jonas, né, o Eucaristia, Nosso Tesouro, ele tá com desconto promocional. Essa camiseta é a camiseta promocional de todo mês. A Super Live, ela tem uma camiseta promocional, R$ 29,90, valor muito acessível. Você pode adquirir, inclusive para dar de presente, aproveita. Lembrando que quem é sócio da Canção Nova, né, quem assumiu a família Canção Nova, tem frete grátis a partir de R$ 59,00, e quem não é sócio, tem frete grátis a partir de R$ 99,00. Então aproveita, que toda a promoção do Saldão de São João de ontem continua disponível hoje no site, loja.cançãonova.com. Aproveita esses livros e outros lançamentos que tem lá também, camiseta de São Miguel. Agora a gente vai começar em agosto, Rogerinha, a Quaresma de São Miguel, não é? E a Canção Nova preparou com muito carinho um oratório, tá lindo. Um oratóriozinho feito de madeira, ali tem 40 velinhas que você vai poder usar para você, no momento que você vai fazer ali aquele momento de devoção, você pode acender a velinha, vem as 40 velinhas ali dentro do devocionário. Que legal. Muito bonitinho, você pode aproveitar. Ontem tinha a promoção, o oratório mais a camiseta, somados, você comprando os dois, podia fazer em 4 vezes no cartão sem juros. Tá vendo? Vamos então entra lá, loja.cançãonova.com, e ajuda diretamente o projeto da Ajuda a obra Canção Nova, viu? Olha, nós vamos rezar por muitas intenções, mas, padre, hoje eu quero rezar especialmente pela paz no mundo. Nós acompanhamos aí os noticiários, né? A gente que está acompanhando, a gente vê quão delicado este momento que o mundo vive. Não podemos ficar alheios, né, todas as guerras que estão acontecendo, porque não é somente uma guerra, né? São guerras que estão acontecendo. E um povo por detrás dessa guerra que está sofrendo. Um povo que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que até mesmo seus governantes estão realizando. Um povo que está sofrendo, crianças, jovens, adultos, idosos. Vamos rezar pela paz no mundo. Trago também no coração aqui todos aqueles que me pedem oração, todos aqueles que se encontram ali nas nossas redes sociais, que ligam para a Canção Nova, os nossos doentes. Quero rezar hoje também pela Bel, que é uma grande amiga, e ela vai começar a fazer a quimioterapia, e eu estou rezando por você, minha irmã, você sabe disso, e rezo com você por todas as pessoas que também estão vivendo esse processo, né, de cura, porque não deixa de ser um processo de
de cura. Temos que ter essa visão de fé. É um processo de cura, tanto a quimioterapia como outros tratamentos que são dolorosos, um processo de cura. Vamos pedir ao Senhor para que cure os nossos doentes no dia de hoje. Rezando também pelos sacerdotes doentes, bispos, né? Temos, às vezes, assim, acompanhado muitas situações dos padres que estão adoecendo na sua solidão, com doenças emocionais, psicológicas, padres que passaram até pelo suicídio, de tantas situações de sofrimento, né? Então, rezando por todos os sacerdotes também, rezando pelas pessoas que pediram as minhas orações, rezando pela Bolívia, que está atravessando uma crise terrível, financeira, não tem gasolina. Então, meus irmãos lá, rezando por toda a Bolívia, nessa situação hoje, colocando aqueles que pediram também, que estão nos hospitais, pediram que rezasse por eles, aqueles que estão doentes em nossa casa, em nossa família, necessitando do socorro de Deus. Então, eu quero rezar por você que está precisando, você que é mãe, que está passando por tribulações, estão pedindo, reza pelo meu filho, pela minha filha que está doente, emocional. Há uma doença emocional também muito grande entre os jovens agora. É um descontentamento na alma de muitos adolescentes e estão tentando o suicídio, que é o pior ainda, né? Se cortando, se flagelando. Então eu quero rezar hoje pedindo a graça para esses adolescentes jovens que estão se automutilando, né? Pedindo a graça mesmo por tudo isso, né? Amém. Vamos rezar. Reze pelo povo de Deus que está aqui, né? Sejam muito bem-vindos também, você que veio rezar conosco. Quero colocar também as suas intenções. Flavinho, quer colocar alguém? Quero pedir especialmente pelos enfermos, pelos doentes. A gente sabe que muitos irmãos e irmãs da família Canção Nova enfrentam, como você dizia, a luta contra o câncer. Eu quero colocar especialmente uma pessoa muito cara, muito querida ao meu coração também, que tem um pré-diagnóstico de câncer, mas que está fazendo os exames. Nós estamos orando, lutando, batalhando na oração para que Deus reverta esse pré-diagnóstico através dos exames que estão sendo feitos. Mas a gente sabe que quando chega uma notícia assim, desestabiliza, não é? E muitas pessoas nesse momento estão com as suas vidas desestabilizadas por conta de um diagnóstico médico. Então que o Senhor agora intervenha e que o Senhor interfira nessa situação, com o poder que vem do alto, porque Ele tem poder para transformar todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, né? A última palavra pertence a Deus, como diz a camisa, a Jesus Cristo. Amém. Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos rezar por todas essas intenções, né? Vamos colocar agora nossas intenções, mas também vamos trazer a palavra, vamos clamar o Espírito Santo, vamos mergulhar na oração, porque o Amor Vencerá é um programa oracional. Então agora nós vamos nos preparar para entrar nesse clima, não é? De oração, de intercessão, de entrega, de abandono a Deus. Nós rezamos por você. Quero convidar você que está aqui no Rincão, se você pode ficar em pé por um instante. Vamos rezar, preparar o nosso coração, porque o nosso coração tem sede, tem fome da palavra de Deus, e o Amor Vencerá tem isso por essência. É um programa onde a palavra de Deus é proclamada, e pela força da palavra, Deus age no nosso meio, Deus age no nosso coração, realizando curas, milagres e prodígios. É pela força dessa palavra que será proclamada, e logo após estaremos juntos na presença de Jesus, nos prostrando na presença do Rei da Glória. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração. Por isso quero convidar você a levantar os seus braços e aclamar o Espírito Santo. Vá pedindo já inicialmente com as suas palavras, vá dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito, derrama essa unção nova sobre nós nesse dia, nesse momento. Derrama, Espírito Santo, essa força, esse poder que nós necessitamos. Transforma, Espírito Santo, o nosso coração nesse mês especial onde nós nos voltamos para o coração de Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, transforma, aquebranta, restaura, refaz os nossos corações e prepara os nossos corações, Espírito Santo, para sermos semeados com essa semeadura da palavra de Deus. Vem, Espírito Santo. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida
que deu a vida para nos salvar. Ergue os seus braços, clame. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E com confiança peça, faz o gesto assim, lava, purifica. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Faz o gesto, derrama, derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Toda a família Canção Nova clamando, Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. É o que nós necessitamos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E agora ore no Espírito, solte a sua voz. Essa água viva, essa água pura que jorrou do coração de Jesus e que nós estamos clamando agora está sendo derramada sobre você, está sendo derramada sobre nós. Vem, Espírito Santo, ora em nós, produza em nós, Espírito Santo, essa oração nova, esta canção nova, Espírito Santo. Necessitamos de Ti. Kiriria labandari bandabandabando, e alabassuri alabandari bandabando, kiriria labassuri alabacandara labanduri alabandara labanduri alaba, kiriria labassuri bandari alabandabando, kiriria labandore bandabando. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje está no Salmo 56. Salmo 56. Versículo 4. Na hora do medo, em Ti me refugio. Em Deus cuja promessa eu louvo. Em Deus confio, não temerei. O que um homem pode fazer? Estão sempre falando, tramando, não pensam senão em fazer o mal. Conjuram, armam ciladas, observam meus passos para atentar contra a minha vida. Por causa do seu pecado, retribuí-lhes. Na tua ira humilha os povos, ó Deus. Contaste os passos da minha caminhada errante, e minhas lágrimas recolhes num odre. Acaso não estão escritas no teu livro? Então vão recuar meus inimigos. Quando eu te invocar, sei que Deus está do meu lado. Em Deus, cuja promessa eu louvo, no Senhor, cuja promessa eu louvo, em Deus confio e não temerei. O que um homem pode fazer? Que salmo maravilhoso, não é, gente? Hoje pela manhã eu estava rezando na capela e foi justamente essa palavra que Deus foi me direcionando. Um Deus no qual eu me refugio quando eu sinto medo, quando eu estremeço, quando os dias são difíceis. Se refugia em Deus. Esconde o seu coração em Deus. Reza, ora, se abandona, se coloca na presença em Deus.
coloca o teu coração, a tua angústia no Senhor nos dias mais difíceis, na hora do medo, no dia do medo, no dia do pavor, no dia da insegurança. O salmista vai dizer: em ti eu me refugi. E ele ainda diz, né? O que o homem pode fazer? Às vezes a gente tem medo dos homens, né? De grandes homens. Mas o que um homem pode fazer em relação a Deus? Acima dele está o Senhor dos senhores, o Deus que olha todas as coisas, que vê todas as coisas e que protege e abraça e acolhe e olha para aquele que é do Senhor, que pertence a Ele. E é Ele que vai recolher, olha que bonito o Salmo vai dizer, num odre as nossas lágrimas, que se transforma em oração, em súplica, em intercessão. E é esse mesmo Deus, e é isso que eu peço hoje a Deus diante dessa palavra. Eu peço que essa palavra do Senhor se faça vida no meio de nós, que se recue os nossos inimigos, que se recue os inimigos que se levantam contra os filhos de Deus, que se recuem as guerras. Peça isso comigo, que se recue a maldade, a trama, que se recue, né? Que se afaste dos filhos de Deus, toda trama diabólica, que se afaste da sua casa, da sua vida. Vá se entregando ao Senhor e vá pedindo essa graça a Ele, porque é em Deus que você está sendo chamado hoje a se refugiar. E se refugiar é rezar, se abandonar e clamar a Deus para que tudo aquilo que se levanta contra a sua vida hoje dê um passo para trás. Assim como eu dou um passo para trás aqui no nosso cenário, né? Me afasto, que o demônio se afaste da sua vida, e é nele que nós precisamos clamar, não é, Padre Wagner? Essa confiança que Deus hoje nos convida, nos chama, olha, confia em Deus. E quanto mais eu vou aprendendo a ter esta confiança no Senhor, que eu vou dando passos com segurança, como a Rogéria disse, vou para frente, vou enfrentar essas diversidades, porque meu coração tem confiança em Deus, não nas pessoas. Muitos vão tramar, olha como que as inimizades começam, como às vezes uma fofoca, como alguém que vai falar alguma coisa de você para o outro. Então, as intrigas, aí começam as guerras entre nós. Guerra entre nossa casa, entre nós e nossos filhos, nós e nosso pai, nossa mãe. Um irmão fala para o outro, a mãe fala para a outra filha, fala para o outro filho fala para o outro. Vai virando uma guerra entre nós. Porque é assim, porque a gente está confiando em nós. Não queremos levar a paz de Deus, a alegria de Deus, confortar os corações desanimados, abatidos, e fazer com que eles experimentem este amor de Deus, esta confiança que Deus está acolhendo as provocações, até as nossas lágrimas. Como Ele disse que, olha, eu vou juntar as suas lágrimas num odres, vou transformar o seu pranto em alegria. É o que Deus quer fazer conosco. Acabar com estas guerras que está entre nós, né? As guerras começam dentro da nossa casa às vezes. É tão triste, né? Quando a gente vai numa casa e a gente começa a perceber as maquinações. Horrível, né? Quando a gente percebe isso em nós, né? Por que eu estou maquinando em fazer mal para alguém? Por que eu estou meditando em fazer mal para uma pessoa que é da minha família e que é sangue do meu sangue, que a alma dele pertence a Deus também? Ele é de Deus, ele tem as graças de Deus na sua vida. Então, hoje Deus está nos chamando, olha, quando você perceber que está acontecendo no seu coração, desarma. Ai, porque eu estou sofrendo por causa dessa pessoa. Ore por ela, porque Deus te dará a vitória, Deus te dará a graça, Deus te dará o conforto, Deus que vai te abastecer, Deus que vai te colocar de pé.
Então, esta confiança é o que Deus está dizendo aqui. Eu confio em Deus, né? Esta graça que está aqui no versículo 12, né? Aqui dizendo, em Deus cuja promessa eu louvo, no Senhor cuja promessa eu louvo, em Deus confio e não temerei. Não teme ninguém mais. Sim, pense Senhor nesta graça, pense que Deus hoje está te oferecendo. Senhor Jesus. Em Deus eu confio e não temerei. Você pode colocar todas essas angústias que você está sofrendo hoje, sentindo no Senhor, no coração de Jesus. Estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Coloca aí, no coração de Jesus, deposita nele aquilo que está aí incomodando você. Vai dizendo com as suas palavras. Às vezes o gesto ajuda, né? Estenda a sua mão e vai dizendo, Jesus, eu quero me entregar a vós. Eu hoje não amanheci bem, hoje eu estou angustiado. Hoje, Jesus, eu estou sentindo medo de sair de casa, estou sentindo medo de viajar. Estou sentindo medo, Jesus, de trabalhar e tomar uma decisão. Hoje eu estou me sentindo inseguro, insegura. Hoje, Jesus, muitas coisas estão passando pela minha cabeça. Vá se abandonando em Deus com as suas palavras. Vá se entregando. Vá entregando o motivo da sua preocupação. Em Ti me refugio, Senhor. Se esconde em Deus diante da tempestade que se levantou aí na sua casa, no seu trabalho. Se refugia, mesmo que seja num suspiro, para você dizer, Jesus, né? Já é uma oração, que você suspire Deus, que você se entregue a Deus, e que todo esse mal-estar que você estava sentindo até este momento, em nome de Jesus, que você seja liberto, e que toda a trama também que estava se levantando contra você hoje, que estava fazendo mal, até mesmo, né, toda a sensação de uma opressão no seu meio, de um peso sobre a sua casa, de um ambiente de trabalho em que você sentia uma violência entre as pessoas, entre as palavras, né? Guerras. Nós estamos pedindo hoje para que o demônio recue de nossas vidas, recue de sobre as nações que estão em guerra, de sobre os povos que hoje estão sendo atingidos por bombas. Meu Deus, nós estamos num país, num Brasil, em que nós não precisamos agora, neste momento, nos refugiar debaixo da terra, porque as bombas estão caindo sobre nós, mas existem nações, povos, crianças, idosos, em que eles têm que ir para baixo da terra, se esconder, para que não caiam as bombas sobre eles. Senhor Jesus, os inimigos que tocamos aqui, nas nossas realidades, mas os inimigos que se levantam contra os teus filhos hoje, que eles se voltem para trás, que eles recuem, aliás, que eles desistam, que desistam de um armamento pesado, que se desista da guerra, que se desista da violência, da opressão. Sim, Jesus, que sejam cancelados documentos que estão contra os filhos de Deus, que um juiz recue, né, sobre o seu parecer, que alguém que esteja processando você desista. Sim, há guerras no meio de nós, sim, mas há guerras também lá fora, e nós pedimos a Jesus que nesta oração, vamos orando no Espírito, que a glória de Deus venha sobre nós, que a vitória de Deus se manifeste sobre a nossa vida, que a realeza de Cristo Jesus brilhe sobre a terra, que o olhar benevolente do Pai, do Filho, do Espírito Santo olhe para o mundo, olhe para aqueles que sofrem, e que faça assim recuar toda a armadilha, toda a guerra, tudo aquilo que se volta contra os filhos e as filhas de Deus nesse mundo. Canta balari shiri, canta balari alabalari alabalari. Levante a sua voz com confiança. Confiança plena nesse Deus que escuta o nosso clamor. Quando nós o invocamos, Ele nos escuta, porque Ele cuida de nós.
É a palavra do Senhor que se cumpre. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Assim como esse salmo que a Rogerinha nos traz, a certeza de que o Senhor, Ele conta cada uma das nossas lágrimas. Ele vê o nosso caminhar. O salmo diz, Ele acompanha, Ele segue o nosso peregrinar. E Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas e as escreve no livro da vida. Você não está só, você não está sozinha, você não está chorando sozinha, você não está sofrendo sozinho. Essa luta o Senhor trava com você e por você, mas é preciso confiar que Ele cuida de nós. Levante mais alto a sua voz no Espírito, pois é o Espírito quem nos convence de que somos cuidados por Deus, de que Ele cuida das nossas demandas, das nossas necessidades. Porque Ele nos ama, o cuidado de Deus é o seu amor derramado sobre nós. E diga comigo assim: eu creio. Eu creio. Isso, diga com confiança: eu creio. Eu creio. No cuidado de Deus. No cuidado de Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, que esse cuidado acontece agora. Acontece neste agora. Momento da minha vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, e eu Senhor. Confio nesse cuidado. Eu confio nesse Cuida cuidado. de mim, Senhor. Cuida de Peça mim, com confiança, Senhor. diga: cuida de mim. Jesus. Peça: cuida da minha família, Cuida Senhor. da minha Se você tem família, negócios, a sua empresa, diga: cuida dos meus Jesus. negócios, Cuida, Senhor. Senhor. Cuida da minha saúde mental, cuida do meu coração, Jesus. cuida do meu físico. Tem de Peça: piedade, cuida, Senhor. misericórdia. Cuida de mim, Senhor. Com essa certeza, com essa confiança, faça dessa canção a sua oração. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós. Não há o que temer, não há o que temer e nem desanimar, e nem desanimar. Deus está comigo. Proclama com fé: porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, Deus está contigo, porque Ele te ama. Nunca se esqueça disso. Porque Ele te ama. Deus está conosco, Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. A gente diz, né? Vou viajar hoje, Deus cuida de mim. Vou sair de casa para resolver essa situação, Senhor, passa na frente. Vai na minha frente, Senhor, me dando sabedoria, me iluminando para que eu possa resolver isso da melhor forma possível. Estou indo ao médico, preciso de hoje estar no médico. Senhor, revela aquilo que é necessário para a minha cura. Vai mostrando o médico, o Senhor é o médico dos médicos. Vou sair agora, estou precisando que meu filho tenha esta graça. Abre as portas desse trabalho para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo. Estou necessitando, Senhor, desta ajuda agora. Mande do céu as graças necessárias para mim, porque eu necessito hoje. E à medida que você vai abrindo o seu coração, pedindo a confiança e experimentando a confiança de Deus, ela vai tornando cada vez mais sólida no seu coração, na sua vida, e mais tranquilo e mais sereno você vai vivendo. E a sua confiança vai cada vez mais tornando eficácia na sua vida, porque é uma experiência de amor no Senhor. Seja o que vai realizar no dia de hoje, eu preciso conversar com aquela pessoa que a gente não se fala mais. Já peça a Deus: Senhor, me dê a graça da reconciliação com esta pessoa. Abre as portas, Senhor. Eu tenho que resolver esse assunto com meu esposo. Abre o coração dele para ouvir o que eu tenho que dizer, para que não haja mais guerra entre nós. Eu preciso falar com a minha esposa. Senhor, abre o coração dela para que nós não tenhamos guerra mais dentro da nossa casa. Nós vamos pedir nesta confiança: Senhor, eu preciso sentar com meu filho para resolver essa situação. Me dê a sabedoria de pai, me dê a graça de pai, me dê a graça de mãe para resolver essa situação com meu filho.
Vou hoje no meu trabalho, eu preciso resolver isso com o meu chefe, mas me dê a graça de saber falar com ele. Então, a graça de Deus, essa medida que nós nos confiamos, Senhor, eu preciso de estar hoje na sua presença. Me dê a graça de hoje, que o Senhor me dê uma resposta necessária para aquele processo que está correndo. Abre as portas dessa situação, desse juiz. Então, nós vamos aprendendo a rezar e colocar nossa confiança. Senhor, estou viajando, o salário está pouco, a minha viagem é longa, abre essa porta da tua providência para mim nesse dia. Então nós vamos clamando a Deus esta segurança, e Deus hoje está prometendo a você, confia, que Deus realiza as graças no seu coração. Nós te louvamos, Senhor, por toda esta experiência que nós queremos viver no dia de hoje em Ti. Na confiança, Senhor, que o Senhor nos dá hoje, nos promete de acolher. Só em Deus nós encontramos essa segurança. Só em Deus você vai se sentir seguro, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Quando o Padre Wagner rezava, eu estava aqui orando, intercedendo, e eu sentia mesmo que Deus queria devolver a muitas pessoas uma sensação de segurança. Eu estou seguro porque eu estou em Deus. Meu filho está seguro porque ele está em Deus, porque eu rezo por ele. Minha família está segura porque a minha família está em Deus. Havia sobre nós um espírito que trazia um medo, um pavor, uma insegurança, uma sensação de que você estava só, de que a qualquer momento alguém ia bater na sua porta e uma desgraça ia acontecer. Jesus está visitando você que estava com essa sensação. Você que não estava conseguindo pegar o carro mais para sair de casa, você estava pedindo ajuda a pessoas que você ama para te levar, para te conduzir, porque você mesmo, quando pegava o seu carro, estava tremendo. Você que estava com medo de sair de casa, até para o trabalho, porque as notícias de violência e muitas outras coisas estavam assombrando a sua vida. Você pode repetir como o salmo de hoje: o meu refúgio está em Deus. Meu refúgio está em Deus. Em Deus cuja promessa eu louvo. Em Deus em cuja promessa eu louvo. Em Deus eu confio. Em Deus eu confio. Não temerei. Não temerei. O que um homem pode me fazer? O que o homem pode me fazer? Por mais poderoso que ele seja, ele não pode fazer nada contra você. Mas você precisa confiar em Deus e assinalar, a sua vida em Deus. Eu me lembro que há uns anos atrás, Flavinho, eu gravei um CD que falava do coração de Jesus, da devoção ao coração de Jesus. Tinha uma oração que a gente reza muito aqui dentro da comunidade. Eu rezo ali, do escudo do coração de Jesus. Você já viu, com certeza. E muitas pessoas assumiram o escudo do coração de Jesus. E nesse escudo do coração de Jesus está lá escrito: alto, o coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. E muitas vezes a gente se pega rezando esta oração: alto, todo medo, todo pavor, toda intriga que vem sobre mim, toda trama dos homens, alto, o coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a vitória de Deus sobre nós. Então, sobre você, sobre o medo que você sente hoje, proclame isso: alto, o coração de Jesus está comigo e Ele vai me trazer a vitória. E nós erguemos os nossos braços sobre as nações. Alto, o coração de Jesus está conosco, está com a humanidade, está com os filhos de Deus. E que venha a nós o reino de Deus, que venha a paz sobre as nações. Nós proclamamos sobre nós o senhorio de Jesus. E na autoridade de filhos de Deus, de batizados, de consagrados, de filhos
Filhos amados do Altíssimo, nós erguemos as nossas mãos e dizemos alto: pare, que se afaste, que se recue, como vai dizer o Salmo hoje, que se recue toda a artimanha do mal sobre nós, porque o coração de Jesus está comigo. Vai dizendo isso: o coração de Jesus está comigo, e por isso eu não temo a nada. Deus está comigo. O coração de Deus acompanha as minhas misérias, as minhas necessidades. Deus está comigo. Que venha a nós o teu reino. Venha a nós, Senhor, o teu reino, Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Com a tua presença, Senhor, cuida dos corações feridos, machucados, tomados pelo medo. Amém. Sim, Senhor, o teu coração é a nossa garantia, a garantia do céu, Senhor, a garantia da vitória sobre o mal. E por isso nós colocamos, Senhor, entre o nosso medo, entre, Senhor, aqueles que nos fazem mal, e nós colocamos o teu sagrado coração. Cuida de nós, esconde-nos. Peça isso: esconde-me no teu coração, Jesus. Esconde-me na chaga aberta do teu sagrado coração, Jesus. Esconde-me na chaga aberta do teu sagrado coração. E cuida, Senhor, cuida das minhas feridas, assim como aquele homem cuidou, Senhor, aquele homem da parábola que estava caído à beira do caminho, quase morto. Aquele bom samaritano cuidou daquele homem, cuidou das suas feridas. Cuida, Senhor, também agora das nossas feridas. Cuida e cura, Senhor. Nós não queremos nutrir feridas, especialmente, Senhor, as feridas, as carências emocionais. Toca, cura, liberta e restaura, Senhor, e convença-nos do teu cuidado, Senhor. Somos cuidados por ti. Cuida de nós, Senhor. Venha ao nosso encontro, Jesus. Venha ao encontro dos corações solitários. Venha ao encontro, Senhor, daqueles corações que estão abandonados à sua própria sorte, e cuida de nós. Diga: cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Vem em meu auxílio, Senhor. Vem em meu auxílio, e cuida Senhor. De mim, meu Deus. E cuida de eu mim, preciso de ti. Eu preciso de ti. E você que está aqui no Rincão, convido você a ficar em pé para recebermos o Rei da Glória. Você em casa também, ou no seu trabalho, onde você estiver, agora disponibilize o seu coração para que o Rei da Glória entre, para que o Deus que cuida de nós agora realize a sua obra completa na nossa vida e no nosso coração. E recebendo Jesus, nós proclamamos mais uma vez: Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não... E aplauda, aplauda, aplauda. Deus cuida de nós. Não há o que temer, não há o que temer, e nem de... Levanta os seus braços, cante. Deus está comigo, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Contigo, Deus está contigo, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Ele está conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós, creia nisso. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Aplauda mais uma vez o Senhor. Aplauda agora com muita força, com alegria. Te adoramos. Que esse aplauso seja a nossa ação de graças. Tu és o nosso Rei, o nosso louvor, nosso porque Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso. Salvador, Jesus. Diga: Senhor, eu creio na Tua força e no Teu poder, Senhor. Eu espero em vós. Eu tiro os olhos, Senhor, das minhas fraquezas. Diga a Ele: eu tiro os olhos, Senhor, das minhas fragilidades. E agora lanço o meu olhar sobre Ti, Senhor, sobre o Teu poder e a Tua força. E aqui, Senhor, prostrados aos Teus pés, nós invocamos o Teu nome. Como o salmo de hoje, o Senhor nos ensina a fazer, invocar o Teu nome poderoso sobre todas as situações que estamos vivendo, porque confiamos que o Senhor cuida de nós. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Nós te louvamos, Senhor,
Porque quando nós invocamos, o Senhor vem para estar conosco. Na sua presença real no meio de nós. O Senhor não nos abandona, mas cada vez mais o Senhor vem e se coloca diante de nós para que nós pudéssemos, olhando para Ti, Senhor, contemplando a Tua face, contemplando a Tua glória, possamos mergulhar nela, Senhor. Porque na Tua glória, no Teu amor, na Tua graça, que nós temos este refúgio do céu para viver. Porque nós somos concidadãos do céu. E nós queremos experimentar neste dia de hoje, Senhor, esta graça de configurar nossa vida nesta riqueza dos filhos amados de Deus, dos eleitos de Deus, cuja presciência do Senhor está cada vez mais em nós, à medida que nós vamos permitindo viver das Tuas graças, das riquezas que o Senhor derrama sobre a nossa vida, da Tua força, da Tua alegria, da Tua paz, do Teu amor, da Tua cura, que vem sempre quando nós nos debruçamos, nós nos paramos, nos mergulhamos em Ti. A Tua mão pode nos refugiar, nos tocar, nos santificar, nos curar e afastar de nós tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes nos foi adentrando em nossa vida. Pedindo, Senhor, que o santifique a nossa vida agora. Que da nossa casa, Senhor, expulse aquilo que hoje o inimigo muitas vezes vai colocando, que Teus anjos entrem em nossa casa e expulse dali as forças malignas que foram adentrando por diversas circunstâncias. Mas que o Senhor possa deixar nossa casa, Senhor, sob a Tua proteção, sob a Tua graça. E ali os anjos de Deus se acampem à nossa volta. Porque temos esses guardiães, invocamos São Gabriel, São Rafael, São Miguel. Essa riqueza que o Senhor nos dá, dos arcanjos de Deus, que vem em socorro de cada situação da nossa vida. Pedimos a São Miguel, combatente por nós, principalmente nesses momentos em que nós enfrentamos, às vezes, o inimigo que a gente não vê, mas que muitas vezes nos ataca de forma sutil. Queremos pedir esta graça no dia de hoje, Senhor. O mundo está sendo atacado, Senhor. As pessoas no mundo inteiro hoje estão vivendo essa experiência de uma guerra desenfreada, onde as pessoas têm sido atacadas, destruídas, mortas na sua própria casa. Então nós queremos clamar a Ti, Senhor, esta Tua proteção, a Tua graça sobre nós que estamos aqui, sobre aqueles que nós estamos intercedendo, rezando, sobre aquelas crianças que estão nas escolas, sim, aqueles que estão precisando do Teu auxílio hoje, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque confiamos em Ti, porque o Senhor se apresenta diante de nós como aquele que tem o poder e a glória para nos dar-nos uma vida nova, de nos devolver a alegria da vida nova, a paz que nós almejamos. Vem, Senhor, com Teu poder agora. Vem, Senhor Jesus, vem, santificando com Teu sangue, vem, Senhor Jesus, manifesta a Tua glória sobre o mundo hoje, Senhor. Manifesta a Tua glória sobre aqueles que sofrem. Manifesta a Tua face, Jesus, sobre aqueles que se sentem oprimidos. Manifesta, Senhor, Tua bondade sobre aqueles que precisam de socorro. Manifesta, Senhor, o Teu poder sobre aqueles que precisam de libertação. Se levanta, Senhor, nesta terra. Se levanta, Jesus, nas nações. Levanta, Senhor, com o Teu cetro glorioso, Tua glória, Teu poder. Reina sobre nós, Jesus. Desfaz os planos diabólicos sobre os Teus filhos. Faz o inimigo recuar nesta manhã. Aqui no Amor Vencerá estamos pedindo isso. Jesus, faz os nossos inimigos recuarem, sejam eles quais forem. Faz recuar, Jesus. Faz recuar toda violência. Faz recuar, Senhor, toda a insídia de Satanás. Faz recuar todo o processo, Jesus, até o seu processo de separação, de divórcio. Que recue,
que desista, que se desfaça planos, insinuações, relacionamentos, que se recue o mal de sobre nós, que faça recuar a doença, Jesus, nesta adoração. A disseminação, Jesus, de doenças, o câncer, doenças, Senhor, respiratórias, por fungos, bactérias, que recue, Jesus, no meio de nós, inimigos, sejam eles quais forem, que recue, Jesus, o mal que se instala sobre a nossa casa, sobre a vida do seu filho, que recue sobre ele toda a insídia de Satanás, que o leva a uma vida mundana, de perdição, de drogas, que faça recuar, Senhor, toda a insídia do mal de sobre os seus filhos. Nós te pedimos, levanta-se, levanta-te, Senhor, no meio de nós, reina, Jesus, reina, Senhor. Desfaz, coloca abaixo, Senhor, correntes, armadilhas, armações contra os teus filhos amados, e também, Jesus, nas nações que estão em guerra, nas nações que sofrem, Jesus, que estão sobre bombardeios, que estão sobre opressões, Jesus, de ditadores, de líderes, que só querem, Jesus, o poder, a glória, a fortuna, o dinheiro. Jesus, olha para os teus filhos no dia de hoje. Nós te pedimos, Senhor, vem em nosso auxílio, Jesus. Vem em nosso socorro. Levante mais alto os seus braços em direção a Jesus. E motivados por essa oração que a Rogerinha inspiradamente coloca nos nossos lábios, vamos invocar esse nome poderoso sobre todas as nações, sobre o nosso país. Invocar o nome de Jesus sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. Invocar o nome de Jesus sobre todas as tensões que o mundo vive hoje, sobre as guerras. Ele que é o Senhor dos senhores, Ele tem o poder para destronar os poderosos, como Maria Santíssima proclamou no Magnificat. Ele é aquele que destrona os poderosos desse mundo que tem matado, que tem assassinado. Destrona, Senhor, esses poderes infernais e reina, Senhor, a partir da nossa casa, a partir do nosso coração. Reina, Senhor, na nossa nação. Reina, Senhor, nas nações. Reina, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis. Nós Te invocamos, Senhor, assim como a Tua palavra hoje nos inspira, nos motiva e nos exorta. Nós invocamos o Teu santo e poderoso nome. Diga comigo: eu invoco hoje o poderoso nome de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha nação. Eu invoco esse nome poderoso. Jesus, Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. E com confiança proclamemos: eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Mais uma vez, clame. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Teu santo nome me escutarás. Proclamemos: Jesus, 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 Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Proclame sobre a sua casa, sobre a sua vida: Jesus, Jesus, santo nome, Jesus, meu Jesus, Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. E agora vá submetendo ao senhorio de Jesus as circunstâncias da sua vida agora. Submeta ao senhorio de Jesus a sua enfermidade.
Submeta ao senhorio de Jesus toda essa opressão que você tem sentido, que você tem sofrido. Submeta ao senhorio de Jesus toda essa opressão demoníaca, diabólica sobre a sua casa, sobre as suas emoções, sobre os seus afetos, sobre os seus pensamentos. Submeta tudo isso ao senhorio de Jesus e creia, o Senhor vai destruir todos esses julgos demoníacos que têm pesado sobre você. Submeta esse jugo de medo, submeta esse jugo opressor de medo ao senhorio de Jesus e permita que Ele destrua todo esse jugo que tem pesado sobre você. Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador. Uma pessoa que estava com um documento na mão, dizendo e olhando para Jesus: Jesus, está nas tuas mãos essa situação. O Senhor Jesus diz a você: essa situação já é minha, não tenha medo do que pode vir. Você que está rezando com um documento na mão, pessoas que estão também clamando a Jesus pelo seu desemprego, pela situação financeira. Você viveu esses 6 meses de 2025 praticamente contando moedas que entravam no seu orçamento. Nós estamos proclamando sobre você que recue de sobre a sua vida todo espírito de pobreza, de miséria, que não condiz a um filho de Deus. Não é que Deus vai te dar uma riqueza, mas Deus não permitirá mais a miséria no qual você estava vivendo, na penúria, naquilo que você estava passando. Nós proclamamos sobre você a vitória de Deus sobre a sua vida financeira e profissional, e que toda palavra de maldição lançada contra você, todo espírito de inveja, de tudo aquilo que você viveu no ano passado, no nome de Jesus, que seja desfeito na sua vida. Que recue também de sobre você pessoas que estavam tramando contra a sua vida e contra a sua casa, pessoas do qual você desconfia, que talvez até estejam no seu meio, no trabalho, no seu círculo familiar. Você que sofreu uma denúncia e não sabe de onde ela veio, talvez até de alguém que trabalhe com você. Jesus está te dizendo: confia em mim, não tenha medo, nada de mal vai acontecer. Eu desfaço os planos diabólicos de sobre a sua vida. Obrigada, Jesus. E Jesus diz isso mesmo. Tenha confiança, não é a inveja que te destrói, é a falta de confiança no poder de Deus. Às vezes a gente acredita mais na palavra de maldição do que na bênção de Deus. Não é a maldição dele que tem poder, é porque você está dando confiança, aceitando as maldições. Você tem que aprender a não aceitar mais. A minha confiança está em Deus. Pode dizer palavra que não vai mais me atingir. A sua inveja não vai mais atingir minha casa, porque ela está sobre a guarda de Deus. A minha vida está sob a proteção de Deus. Eu sou um consagrado a Deus. A minha casa, o meu salário, os meus bens estão consagrados a Deus. E ninguém tem o poder de tirar. Porque quando nós consagramos, nós precisamos aprender a nos defender em Deus, de deixar mais que essas coisas tomem conta do nosso coração. Essa desconfiança de que o mal do outro tem poder na sua vida, não tem. Você é um homem consagrado a Deus, tem que tomar posse da sua consagração, da sua bênção. Abençoar as tuas coisas, abençoar o teu trabalho, o teu salário, os teus filhos, abençoar a tua casa, abençoar o teu campo. Tudo está lá em Deuteronômio 28, diz: se você abençoa, Deus abençoa. Nós precisamos aprender também a combater o bom combate. Você que estava pensando hoje em destruir uma pessoa, olha, eu vou morrer, eu vou matar, você dizia hoje. Deus disse: você já sabe que Ele te faz mal, que Ele é ruim, que Ele é perverso. Não enfrente Ele. Deixa que Deus te dará a vitória. Não precisa morrer e nem matar. Não precisa.
Deixa que ele altamente se destruirá pela sua maldade, por tudo que ele está fazendo. Fique tranquilo. Ore por essa pessoa. Entregue ela nas mãos de Deus. Senhor, eu confio em Ti. Que tudo isso será resolvido pela Tua glória, pelo Teu poder, não pela minha força, não pelo meu querer, não pelas minhas mãos, mas pela mão de Deus. Nós Te louvamos, Senhor. Bendizemos, Te glorificamos, porque o Senhor nos ensina a combater o bom combate em Ti, a termos a força e a vitória em Ti, Senhor. Uma pessoa que está rezando conosco, que pediu muito para que o Senhor intervisse numa situação de vício muito séria, de uma pessoa que já cai nas ruas, alguém que está desistindo de cuidar dessa pessoa e disse: Jesus, eu não aguento mais buscar na rua, eu estou desistindo dela, estou entregando ela ao Senhor. Pois Jesus acolheu o seu abandono. Jesus tomou essa pessoa para si. Saiba que Deus vai realizar uma grande restauração na sua vida. Você que tem uma infecção muito forte e que surgem bolhas na sua pele, e essas bolhas escurecem, bolhas escuras. Jesus também toca em você fisicamente. Essa enfermidade vai recuar no nome de Jesus, porque nós confiamos no Senhor. Uma pessoa com um processo degenerativo na região dos olhos. Você tem perdido sua visão de forma progressiva. Jesus hoje olhou para você e diz que não progredirá mais, irá recuar, porque no nome de Jesus, até mesmo a doença, seja ela qual for, ela recua, porque o Senhor também é o Senhor do nosso corpo, da nossa vida. Ele é o Senhor. Você pode olhar para Jesus e dizer isso: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Jesus Senhor. Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Confiando Obrigada, nisso, Jesus. levante seus braços em direção a Ele e proclame: Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus, porque Ele cuida de nós. Proclame: pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. E aplauda esse Deus poderoso, aplauda com toda a força. Nosso Rei, nosso Senhor, é o nosso louvor, a nossa gratidão Salvador, por esse cuidado amoroso de Deus. Jesus, recebe, Senhor, toda ação de graças, bendito todo louvor seja, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Glorifique a Deus agora com as suas palavras. Jesus, nós te exaltamos. Isso, levante os seus braços e vá louvando a Deus. Nosso Deus, nosso que o nosso Senhor, louvor agora suba Salvador, até Jesus. a presença de Deus como a fumaça de odor Senhor. suave do incenso. Recebe, Senhor, toda adoração. Recebe, Senhor, toda ação de graças. Sim, Senhor, nós que estamos aqui, todos esses irmãos e irmãs acompanhando esse momento, adorando conosco. Nós nos unimos, Senhor, aos anjos e aos santos para te adorar, Senhor, para te glorificar, porque Tu és grande e poderoso. Sim, Senhor, nós queremos que em meio aos louvores o Senhor habita. Sim, Senhor, em meio aos nossos louvores o Senhor age. Em meio aos nossos louvores o Senhor cura. O Senhor está curando o câncer. O Senhor está libertando
tratando de vícios em meio a esses louvores. O Senhor está desfazendo, fazendo voltar atrás, como a Rogerinha nos dizia, um processo judicial injusto movido contra você, porque em meio aos louvores Deus age, em meio aos louvores Deus habita, e Ele está realizando curas, milagres e prodígios. Jesus, Nós te louvamos, Senhor, nós te a imagem que o Senhor me dá é de um pequeno tesouro que Ele abre, um pequeno baú bem pequeno, e Ele oferece a nós, e Ele oferece, e Ele diz: você aceita, minha filha, o que eu vou te dar? Você aceita o presente que eu vou lhe enviar? Responda ao Senhor: eu aceito, Jesus, porque tudo aquilo que vem do Senhor é para o meu bem. Tudo aquilo que o Senhor me manda é para minha alegria, minha felicidade, minha santidade. Jesus está oferecendo a você. Você aceita? Eu aceito, Jesus. Eu creio, porque eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. E também nós oferecemos aqui também a Jesus, mais uma vez, todas as nossas orações pelos países em guerras, e dizemos mais uma vez alto: o coração de Jesus está conosco, que venha a nós o teu reino, Jesus. Vamos repetir alto: o coração de Jesus está conosco, que venha a nós o teu reino, Jesus, que venha sobre as nações, sobre os países em guerra, sobre os que sofrem. Alto, que cessem as bombas, que cesse a violência, que cessem as mortes, que venha a nós o teu reino, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Venha teu reino, glorificado seja, Senhor. Porque nós estamos aguardando, Senhor, a tua vinda gloriosa. Por isso nós estamos preparando cada dia mais o nosso coração para viver essas riquezas, Senhor, de sermos aqueles que são da família de Deus, porque em Ti nós colocamos toda a nossa confiança. Preparando o nosso coração para recebermos essa bênção, que vai selar todas as graças, todas as bênçãos, as curas, os milagres realizados pelo Senhor. Se você pode, dobre agora os seus joelhos aqui em casa, para cantarmos esse canto, preparando o nosso coração, para recebermos essa bênção poderosa de um Deus que é todo poderoso. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar, e ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu nos destes o pão Que contém todo sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento
nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Especialmente você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Rádio, Padre Wagner Bahia vai levantar o ostensório onde está o nosso maior tesouro, Jesus, para nos abençoar. Ao ouvir o sino, trace sobre você o sinal da cruz. Aplauda o Senhor. Obrigada, Jesus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande.